Eu desejo compartilhar uma palavra contigo hoje, que vai falar conosco a respeito de ser feliz. Num todo, eu quero colocar dessa forma, porque talvez essa tenha sido a grande busca do ser humano durante os séculos. Este homem que se desconectou de Deus, esse ser humano que se desconectou de Deus, ele sempre está em busca de algo que lhe complete, e a isso nós chamamos felicidade. Todavia nós entendemos que a felicidade às vezes parece a busca pelo começo do arco-íris. As pessoas, quando são crianças, a gente pensa que existe um começo do arco-íris, e você pensa, se eu conseguisse chegar até lá, eu ia vê-lo, e você nunca vai chegar lá. E para algumas pessoas a felicidade é isso, é como o começo de um arco-íris que você nunca vai alcançar e sempre está em busca. Mas eu quero dividir contigo algumas palavras hoje para você entender de que às vezes o prisma pela qual você está olhando está dificultando de que você seja feliz. E Provérbios nos traz uma palavra, um texto que vai nos ajudar a nos orientar em relação a isso. Provérbios foi escrito pelo sábio Salomão, rei, filho de Davi, que segundo a Bíblia Sagrada foi o homem, e aqui nós tiramos Jesus da equação, mas Salomão, o homem mais sábio que pisou a terra. E eu quero dividir com você então o que está escrito em Provérbios no capítulo 3, versículos 1 em diante. É o provérbio que nossos obreiros vão ler no dia de amanhã. Nós estamos fazendo uma campanha de leitura de provérbios e todo dia lemos um capítulo. Hoje foi o capítulo 2 e nós já vamos dar introdução no 3 aqui. Eu vou lendo uma versão que eu gosto muito dela, da Bíblia Viva, para que você entenda bem o que eu quero passar aqui. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos, e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde, os seus ossos terão vigor para enfrentar a vida. Amém. Você parou para imaginar de que apenas a leitura que eu acabei de fazer é uma mensagem? É uma orientação para a nossa vida? Salomão traz aqui alguns recados, e dentro disso aqui, uma das coisas que me salta aos olhos é quando ele diz que você deve confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no teu próprio entendimento. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nosso coração, vamos falar aqui, e coração relacionado à nossa alma, ele é perito em nos enganar. Quando nós falamos a respeito de coração, eu entendo que as pessoas sempre pensam no sentido mais apaixonado de ser. Meu coração é enganoso, já me enganei tanto nessa vida. Mas é muito mais do que isso. Nós nos enganamos tantas vezes quando pensamos que somos os donos da razão e estamos errados. Quando o outro está errado na discussão, mas eu só não estou vendo o ponto de vista da pessoa. Em quantas coisas o nosso coração nos engana, seja pela altivez dele, e a Bíblia diz, para a gente não ser soberbo, ou seja por várias outras razões.
E às vezes, é pelo simples fato de que o ângulo que eu estou olhando não é o ângulo que o outro vê. Se eu desenhasse um 6 bem grande no chão, eu olharia um 6, mas você olharia um 9, e nós teríamos uma briga eterna por quem tem razão, não é assim? Porque tudo depende do ângulo de quem está olhando. Agora, existem algumas coisas na vida que elas são totais, que Deus as escreveu e as deixou, e essas coisas elas não são variáveis, elas são eternas. E dentre essas coisas eu percebo aqui que Provérbios nos ensina como ter uma vida mais feliz. A busca da felicidade, ela está na humanidade, como eu falei, há milênios. Desde que o homem sai do Éden, ele está buscando uma felicidade, ele está buscando se completar. Ele busca numa mulher, ele busca num homem, ele busca em coisas. Ele pensa que a felicidade é um lugar aonde ele vai chegar, mas quando chega neste lugar, percebe que a felicidade não está ali. Felicidade é algo que podemos comprar então, mas aí percebemos pessoas que são muito ricas, todavia tiram sua própria vida, porque não encontraram a felicidade. Eu estava vendo alguns dados a respeito da própria Noruega, um país escandinavo riquíssimo, que tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, riqueza, empregos, mas também tem o maior índice de suicídios, porque a felicidade não é encontrada nem mesmo num sentimento de segurança, nem mesmo. A felicidade, ela está em algo muito maior, mas muito mais simples também, muito mais simples do que aquilo que nós pensamos. E então, quando a gente olha num sentido geral, não é necessário nem que a gente chegue à idade adulta para buscar a felicidade. Mesmo quando crianças, nós olhamos uma propaganda, e eu vou me basear aqui nas crianças de hoje. Já está aqui para você ver o que eu estava falando, né? Baseado nas crianças de hoje. Às vezes meus filhos estão assistindo TV, e o Joaquim é mais tranquilo, mas eu me lembro da Keila, eu deixava ela assistindo um desenho, alguma coisa, e sempre passam propagandas, e as propagandas se oportunizam, né, para vender brinquedos nos horários em que passam desenhos. E fazendo qualquer outra coisa, eu escutava ela gritando assim: eu quero! E a outra propaganda: eu quero! E tudo que passava mexia. Eu quero. E eu olho para aquilo, para esse episódio da nossa vida, e eu percebo o quanto desde criança nós somos afetados. A gente olha aquele brinquedo novo e pensa: se eu tiver isso eu vou ser feliz. É o Joaquim indo toda vez no mercado e olhando um carrinho novo da Hot Wheels e pensando: se eu tiver esse, aí sim papai. Mas será que isso não acompanha a gente até a idade adulta? Será que isso não permanece em nós? Que olhamos um carro novo, que olhamos uma roupa nova, que olhamos algo, e às vezes até que o outro tem, e pensamos: é isso que eu preciso. E claro que não é consciente esse tipo de falar na nossa mente, é muito inconsciente, e é muito sutil. É quando eu percebo, e tudo depende, porque algumas coisas não me chamam a atenção, mas para algumas pessoas chamam. Alguém olha um novo relógio e diz: eu preciso ter esse relógio. Talvez para mim não faça diferença, porque não é algo que me enche os olhos, mas para mim é outra coisa. E assim nós vamos colocando a nossa felicidade em coisas, em lugares. Achamos que quando nós trabalharmos e tivermos aquela casa na praia, então sim. Quando eu terminar de pagar a minha casa, quando eu comprar minha casa própria, quando eu. E estamos adiando sempre a felicidade, esperando um momento. E às vezes esses momentos chegam,
Porque a felicidade, na verdade, não é um momento final. A felicidade vai acontecendo, é como se ela não fosse o destino, mas ela fosse a viagem. Mas não aproveitamos os momentos, porque sempre estamos esperando o próximo momento. E então alguém se formou e nós não celebramos, porque agora vem a pós-graduação, e depois o mestrado e o doutorado, porque daí depois sim meu filho vai ser doutor. Comece celebrando de que ele passou no ensino médio. Comece a celebração, seja feliz, celebre tuas conquistas. Eu não consegui ainda terminar de pagar a minha casa. Celebre a parcela que você pagou. Existem coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida urgentemente. Por não sermos felizes, nós não conseguimos entender as instruções que Deus nos dá. E talvez todo o desenvolvimento dessa felicidade esteja muito relacionado a nós entendermos coisas muito básicas que Salomão deixa aqui para nós. Não abandone o amor e a fidelidade. Por que eu não abandono o amor e a fidelidade? Não faça isso. Faça disso uma regra de você ter amor e fidelidade em você. Grave isso no seu coração, e então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Quanta incompreensão, quantas vezes que nós achamos que ninguém está nos entendendo, mas será que esses pré-requisitos estão dentro de nós? Fidelidade não é algo que nós precisamos ter apenas quando tivermos em excesso algo, mas sim no pouco. E a Bíblia nos ensina: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Deus sempre nos permite pouco, e a honra que eu dou ao pouco que eu tenho é o que determina o muito que eu posso receber. E ainda falando a respeito disso, eu percebo que quando crianças achávamos que tendo o brinquedo do outro nós seríamos felizes, e quando a criança vai lá e arranca o brinquedo da mão do outro e começa a brincar, ela percebe que não é mais tão legal. E por que não é tão legal? Porque não era o brinquedo, mas era como o outro brincava. E isso é muito forte. Não está direcionado ao que você possui, mas ao que você faz com o que você tem. Isso faz toda a diferença. Há quantas pessoas que estão olhando para o outro lado da cerca? Que grama verde, aquilo que o outro tem parece muito melhor do que eu tenho. Só que quando pulam a cerca, e todo mundo aqui é adulto para entender o que eu estou falando, consegue entender de que não valeu a pena. Todavia, não tem mais como voltar. Quantas vezes não tem mais como retornar? Achávamos que a felicidade estava em uma pessoa, estávamos em ter o que o outro tinha, porque o outro parecia feliz. Mas se você chegar lá, você vai perceber que não é nada disso. Quando a nossa felicidade está pautada em Deus, quando a nossa felicidade está pautada nas coisas que Ele nos dá e somos gratos a Ele, então sim, nós vamos ter um grande encontro. E o primeiro desses encontros é conosco mesmo. E então começamos a valorizar tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Podemos ter uma vida de felicidade com momentos de tristeza, ou nós podemos ter uma vida de tristeza com momentos de felicidade. E eu pergunto para você nesse momento, por segundos eu quero que você pense: que vida você está vivendo hoje? Você está vivendo uma vida triste com picos de felicidade, com momentos de felicidade, ou você vive uma vida feliz com momentos de tristeza? Como está o seu coração? Como está a sua família? Como está você? É uma guerra, é uma zona de guerra, pastor Laine. Olha, tem uns momentos que são bons, mas são raros. No momento que está acontecendo, eu já estou pensando: vai ser a treta que vai vir agora, porque, né, a esmola é muito santo, desconfia, não tem aquele negócio? Meu irmão, talvez esteja atrelado em como você vê o momento que você está vivendo. Você tem que tomar uma decisão: eu quero viver uma vida feliz. E você não precisa nem dizer assim:
e eu quero ter momentos de tristeza, porque a tristeza vem. Não existe uma vida feliz sem momentos de tristeza. E deixa eu te falar isso, talvez você entregou sua vida para Cristo, você desceu as águas do batismo, e você está decepcionada ou decepcionado, porque meu Deus, e essa luta que eu estou vivendo aqui, mas meu irmão, é exatamente assim. Nós vivemos lutas, porque são estas lutas que nos fazem entender quando estamos felizes. Se não houvesse tristeza, você não saberia o que é alegria. Se você não tivesse vivido um momento de provação, você não saberia o que é a abundância. Por isso Paulo, quando ele diz, olha, eu sei ter necessidade, sei ter em abundância também, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que ele pode dizer isso? Tem um monte de gente tatuando isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí coloca como slogan, aí escreve, e às vezes tem aquelas fotos, né? Que a pessoa abre uns 10 botões aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Deus no comando. Eu nunca consegui entender muito bem essas imagens, mas tem por aí. Será que eu tudo posso naquele que me fortalece mesmo? Se eu nem aprendi ainda a padecer necessidade, se quando vem uma luta, a pessoa pensa em desistir de tudo, se quando a provação se levanta, não vou mais para a igreja, não, Deus não existe, porque senão eu não teria vivido isso. Deixa eu dizer algo para você, a vida só é feliz e boa de ser vivida, porque tem momentos de provação, e no momento das provações, é aquela hora que o cristão levanta os seus olhos para os montes, e pergunta, de onde me virá o socorro? E em seguida o Espírito Santo já entra e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí a fé levanta, e a gente se fortalece, e a gente vê o milagre acontecer. É preciso ter a luta. E então às vezes nós achamos que não somos felizes, porque olha só essa tribulação, olha só isso que acontece, mas é exatamente isso, que nos prova que somos felizes, porque de alguma forma aquilo já não faz mais parte da nossa vida. Somos agredidos por algumas palavras, algumas coisas se levantam contra nós, e isso mexe conosco, mas não pode roubar a nossa fé, porque aquilo que aconteceu no seu coração, o impacto que Deus causou no seu coração, é único, e não há como ser explicado. O que nós precisamos cuidar, é porque nos momentos de luta, nós não podemos nos apaixonar pela tristeza que vem junto. Isso é possível, pastor? É possível. Tem gente que é apaixonado por suas lutas, que enaltece as suas batalhas, e eu não estou nem dizendo a batalha e a vitória que vem, mas não, o quanto perdeu. Não, porque eu sofri nessa vida. E quando tem alguém falando de sofrimento, a pessoa já encosta. Tu acha que sofreu? Deixa eu contar a minha história. Mas, sabe, ninguém pode sofrer mais. A pessoa enfrentou uma doença, né? Diz, meu Deus, eu que tenho uma úlcera, a tua sangra? A minha sangra. Para lá, quando a tua sangrar, vem falar comigo. Não é uma competição de quem tem mais dor. Tem gente que é apaixonado pela tristeza, pela angústia, pela depressão, e sempre está em busca de alguém que fica lambendo as suas feridas, dizendo, ai coitado, ai tadinho, meu Deus. E quando ninguém faz isso, a própria pessoa faz, e é uma autocomiseração miserável. Cuidado, não se apaixone pelos seus problemas. Há pessoas que quando nós resolvemos os problemas dela, ela fica de mal com a gente, porque ela não tem mais do que reclamar. É alguém que vive uma vida de tristeza com momentos de alegria, e está acostumado, mas não é essa a vida que Deus escolheu para nós. Deus, por mais que seu filho Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, ele não quis dizer, olha, no mundo vocês vão se quebrar, gente, mas vão sofrer, mas vão, sim, tem perseguição, porque a Bíblia diz que vai ter perseguição, tem perseguição, fala mal de, fala, tem calúnia, se tem tudo isso,
Mas a nossa alegria não pode ser roubada pelas circunstâncias da vida. Se eu permito que uma circunstância me altere, eu estou desprotegido. Se eu permitir que uma circunstância mude o meu discurso, que eu tenho um discurso de amor, eu tenho um discurso de abraço, um discurso de orar pelos outros, e paz e amor, aí me acontece alguma coisa, eu quero que vai tudo para o inferno. Quer saber de uma coisa? Chega. O que aconteceu? A circunstância me mudou. Então, aquilo era apenas uma teoria que eu tinha na cabeça, uma ideologia fraca. Agora, quando nós temos convicção, a luta se levanta e o cristão levanta a cabeça dizendo assim: opa, tem alguma vitória grande chegando por aí, tem alguma coisa para acontecer, tem alguma bênção vindo, porque se está levantando dessa maneira, porque Deus tem alguma coisa para nós. E outra coisa maravilhosa, é porque eu não preciso de um momento top, de alegria, de uma grande conquista, para ser feliz. Não preciso. Há pessoas que, se não tiver naquele momento, tu chega assim: está tudo bem, mano? Tá. Não, eu estou vendo no teu rosto que você não está bem. Mas luta, né? Estamos aí, né? Na batalha. Mas parece que ali nunca vem a vitória. Agora, o verdadeiro cristão, ele está com a alegria sempre estampada dentro dele. Não quer dizer que está mostrando os dentes sempre, mas a alegria está ali. Tu chega, tu sente que a alegria do Senhor está ali, porque a alegria é o fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Significa dizer que, apesar das tristezas e lutas que nós enfrentamos, existe sempre um ponto de alegria dentro de nós, e a alegria é saber que servimos a um Deus que é vivo e que ouve as nossas orações, e que não nos deixa para sempre no silêncio. Sabe, quando você tem a convicção: calma, já vai tudo se resolver, daqui a pouco o papai vai entrar em ação e vai resolver tudo. Quando nós temos essa convicção, tudo fica melhor. E eu estava procurando aqui algumas pesquisas bem interessantes, e essas pesquisas científicas, obviamente, elas sempre estão procurando ou comprovar a existência de Deus, ou comprovar a inexistência de Deus. E dentro dessas pesquisas foi muito interessante que um americano chamado Andrew Newberg, que escreveu um livro chamado Why God Won't Go Away, porque Deus não foi embora, ou não vai embora. E esse cara, dentro das suas pesquisas, ele entendeu de que a religião, ou seja, pessoas que têm religião, pessoas que acreditam em Deus, são pessoas que são melhores de saúde do que outras pessoas, que há uma atividade cerebral muito grande no momento da oração, e que pessoas que oram e acreditam na cura, são pessoas que geralmente dentro dos hospitais saem primeiro, recuperam-se primeiro. Eu estou falando de ciência aqui. A ciência observou isso. Houve uma outra pesquisa na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que pessoas com fé religiosa conseguem melhorar o funcionamento do seu sistema imunológico, melhor do que pessoas que não têm fé. Ter uma fé ativa é tão fortemente associada à longevidade, quanto o hábito de não fumar é associado à longevidade. Uma outra pesquisa nessa mesma universidade comprova que pessoas que adotam práticas religiosas apresentam uma chance de 40% menor de ter hipertensão arterial e são menos hospitalizadas. Por que será? Por conta de eles terem entendido na sua fé de que a sua vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A felicidade de saber de que não estão sozinhos nesse mundo, e de que se fecharem os olhos aqui nessa terra, Ele sabe aonde abrirão os seus olhos, junto ao seu Deus. Por isso a religião, e não a religião no sentido de, tenho um credo e tenho uma carteirinha de membro que diz que eu pertenço a tal religião, mas a religião centrada naquilo que Salomão escreveu: viver o amor e a fidelidade, trazer isso como uma regra de vida, colocar
Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, porque então Ele guiará os seus passos e você andará no caminho certo. Gente, o segredo do sucesso, pelo visto aqui, é muito óbvio: cumprir o mandamento que diz que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. E talvez não seja o sucesso que nos torne felizes, mas a felicidade em nos encontrar é que traga o verdadeiro sucesso para a nossa vida. O verdadeiro sucesso, biblicamente dizendo, é quando eu me encontro com o meu Criador, e então tudo começa a fazer sentido para mim. Estamos sempre em busca de uma fórmula do sucesso, alguma coisa que nos oriente e diga: não, faça isso, então você vai prosperar. Quer ver aquelas mensagens boas? 7 passos para prosperar. Todo mundo quer escutar essa mensagem. 3 passos para isso, 4 passos para aquilo, porque então alguém está dando o caminho para nós. Gente, Provérbios está dando o caminho para a gente. Não se estribe no teu próprio entendimento, não confie apenas na tua intelectualidade, não seja sábio aos teus próprios olhos, confia no Senhor, entrega a Ele os teus caminhos, que o amor e a fidelidade estejam sempre dentro do seu coração. São coisas básicas, e por serem básicas, nós muitas vezes desprezamos essas coisas, mas são elas que nos conduzem à vitória. Então não se desespere, porque algumas coisas que você tem pedido a Deus não têm acontecido. Solteiros muitas vezes, numa busca desenfreada por alguém, e meu Deus, eu preciso, e o tempo está passando, e eu estou ficando velho. Gente, se nós olharmos para o dia de hoje, pode ser até que o teu futuro aí nem nasceu ainda. Tem gente aí com as diferenças de 50 anos de idade e dizem que é amor, então pode ser que... Mas sabe o que é preciso trazer para o nosso coração? Tranquilidade. Você consegue dormir quando está do lado do carona, e quem está assumindo o volante é alguém que recém tirou a carteira de motorista? Aí você diz: vamos lá para onde? Vamos lá para São Chico, bora. Eu estou cansado, vou dormir aqui. Pode dirigir, filho, você acabou de tirar a carteira, né? Pode dirigir que o pai vai dormir aqui. Se você tem esse nível de confiança, é difícil. Mas tem algumas pessoas que a gente dormiria tranquilamente, porque nós confiamos na pessoa. Para finalizar aqui, sabe o que acontece muito? A gente vem para o culto assim: Deus, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, está nas Tuas mãos a minha vida. Mas não chega a virar semana: ô Deus, que demora, dá isso aqui para mim, deixa que eu faço. Se é para demorar tanto assim, e a gente pega de volta. Ou, eu não sei, aqui alguém que vai cozinhar e diz assim: pode deixar que hoje eu faço o almoço. Aí tu vai fazer o almoço, aí alguém fica do lado dizendo assim: pouco sal, não acha? Botar quer uma cebolinha verde também? Aí, pode deixar que eu faço aqui. Tu está fazendo aquela carne, diz assim: não está muito tempo ali já, vai ficar seco. Eu sei que aqui não tem disso, né? Mas em algumas famílias tem, porque delega o outro para fazer. Não, porque tu nunca faz o almoço, é sempre eu, né? E aí quando a pessoa vai fazer, não consegue liberar, não consegue. Tem algumas pessoas que, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, ela disse: nossa, eu acho que eu ia ser igual. Contrata alguém para fazer a faxina na casa, mas não consegue sair de perto. Isso quando não dá uma limpada, vai que né? A mulher chega aqui, está essa sujeira, que vergonha. Mas nós delegamos, entregamos, faz o almoço, mas ficamos ali dizendo como é que tem que ser feito. Gente, assim a gente faz com Deus. Não vou na igreja, Jesus é tão bom, como o culto falou comigo. Não, Senhor, está nas tuas mãos. Aí a gente vai para a oração assim: Senhor, eu queria que tu fizesse assim, tá, Senhor? Vou te passar a dica aqui, Deus. Aqui, aí tu faz isso, aí tu faz aquilo, porque eu já pensei em tudo, Pai, e tem que ser assim, porque se não for assim, aí não funciona.
E se Deus não tivesse senso de humor, gente, era só raio nessa terra. Deus é obrigado a ter senso de humor, porque nós contamos algumas coisas para Ele e já dissemos como é que Ele tem que fazer. E vocês acham que eu não estou falando isso com propriedade? É porque eu já fiz muito. Aí eu achava assim, não, porque se Deus fizer isso eu vou ser feliz. E eu entendi que quando eu aceitei o processo que Deus me colocou para chegar lá, e que era muito diferente daquilo que eu achava que tinha que ser, foi quando eu encontrei a felicidade. A felicidade está em você saber que o mesmo Deus que cuida dos pássaros, que não plantam, mas o Senhor os sustenta, diz a palavra, os lírios do campo, e Ele cuida deles, quanto mais dos seus filhos. E quando a minha confiança chegar a esse patamar de saber, Deus vai prover, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu tiver essa confiança de entregar, de saber assim, Deus, eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, que nós temos que fazer a nossa parte, mas eu sei que Tu és fiel para cumprir a Tua parte. A minha parte é tomar atitudes, a parte de Deus é tomar providências, porque as providências muitas vezes nós não temos como tomar. Você não pode acrescentar anos de vida a você com providências. Só Deus que pode te livrar de um acidente, só Deus é que pode. Mas você pode ter atitude de prudência. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Algumas atitudes nós temos que tomar, e que a atitude que você tome hoje seja de ser feliz agora, de ser feliz hoje. Pastor, mas meu casamento ainda não está aquilo. Seja feliz, porque há alguma coisa dentro desse relacionamento que você pode produzir felicidade, alguma coisa dentro do trabalho que você está hoje que pode produzir felicidade. Existe algo dentro das situações que você vive, e às vezes não está no grande entorno, mas em algumas pequenas coisas que a dor nos proporciona também. A dor muitas vezes me levou a orar, e quando eu fui orar, então eu encontrei-me com a felicidade que eu achava que eu tinha perdido, porque quando nós vamos para a oração, o Senhor revela-se quem Ele é para as nossas vidas. Por isso eu quero orar também com você. Se você quiser colocar-se de pé comigo neste momento. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas